Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 15, do versículo 21 até o versículo 28. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-se de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Irmãos, texto lindo da palavra de Deus, passagens assim que nos provam que podemos ser mais diante de Deus, que podemos e devemos ser melhores cristãos em nossa vida prática, que em meio às lutas e dificuldades da vida, sim, em meio a essas lutas e dificuldades, podemos ser homens e mulheres de fé, com uma fé forjada, com uma fé madura. Não são as circunstâncias da vida que moldam a nossa fé, mas sim o Santo Espírito de Deus, e podemos sim ser homens e mulheres de fé, com uma vida cristã não baseada naquilo que tenho. Muitas vezes as pessoas, elas são com a sua fé forjada naquilo que ela tem. Não é aquilo que temos que determina a nossa fé. Uma fé, uma vida cristã que não é baseada naquilo que conquisto. Nós podemos sim conquistar em Cristo Jesus, mas não é isso que determina a nossa fé. Uma fé, uma vida cristã que não é baseada no sim de tudo aquilo que eu peço a Deus. Nem sempre nós iremos ouvir um sim, mas uma fé, uma vida cristã baseado em Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o meu Senhor, o meu Salvador, o teu Senhor, o teu Salvador. É nele que a nossa fé deve ser baseada e forjada. Jesus, a vontade de Deus, é muito maior do que qualquer tradição. Pessoas são importantes. A tradição é importante porque a tradição muitas vezes nos faz ficar dentro do caminho, mas não é o mais importante. O mais importante é a vontade de Deus para nós. E mediante todo esse embate, toda essa perseguição, Jesus ele resolve sair dali. Ele estava na região da Galileia, lá em Genezaré, e ele resolve ir para a região de Tiro e de Sidom. Acompanhe aí na sua Bíblia, no versículo 21, ele fala assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Alguns estudiosos, alguns teólogos dizem que Jesus, ele percorreu 100 quilômetros. Quem sabe que ele andou 100 quilômetros para sair de longe dos fariseus que estavam o perturbando, o perseguindo. Mas, amados, eu não vejo assim. Tenho certeza que de forma espiritual nós podemos dizer que Jesus e os seus discípulos caminharam 100 quilômetros para terem um encontro com aquela mulher cananeia. Jesus passou por desertos, Jesus passou provavelmente por tempestades de areias, Jesus provavelmente passou por montanhas para ter um encontro de cura, libertação e também de salvação com aquela mulher cananeia. Não importa onde nós estamos, não importa aquilo que nós precisamos ir, Jesus nesta tarde quer ter um encontro com cada um de nós. Ele foi até a mulher cananeia, e nesta tarde ele tem ido até o nosso encontro. O Senhor Jesus está batendo na porta do teu coração. Amados, esse texto me fala que não existem distâncias para o toque do Senhor conosco, aleluia, louvado seja Deus.
Se você está num leito de hospital, não há distância, o Senhor te toca agora. Nada e nem ninguém pode impedir quando uma palavra do céu é liberada sobre nós. Vamos continuar, versículo 22, acompanhe aí na sua Bíblia. Uma mulher cananeia natural dali. Pare. Quem que era a mulher cananeia? Sabe quem que era a mulher cananeia? Ninguém. Ninguém, pois naquele tempo mulher, infelizmente, não tinha nem vez e nem voz. Amados, foi Jesus que deu vez e voz para as mulheres. Mulheres, louvem ao Senhor Jesus, porque Ele colocou vocês no lugar onde vocês merecem. Mulheres do Senhor, mulheres usadas pelo Senhor, mas naquela época, quem era essa mulher? Não era ninguém. Nós podemos dizer também que esta mulher não era ninguém, porque além de ser mulher, ela era de uma região muito marginalizada entre os judeus. Tiro e Sidom era uma região onde eram de povos gentios, não eram de judeus. E meus amados, esse contexto é tão interessante, porque nós podemos ir lá para o Velho Testamento para nós vermos como essa região era marginalizada. Esta região é a região onde colocou Jezabel, junto com o rei Acabe, foi feita uma aliança, e esta aliança ocasionou o quê? A adoração ao Deus Baal. Então essa região era muito marginalizada. Se você olhar lá em 1 Reis 18, 19, você vai ver a história de Jezabel e Elias. Muitos conhecem essa história, mas se você não conhece, eu quero te desafiar, depois leia 1 Reis 18 e 19. E você vai entender o porquê que essa região é tão marginalizada assim. Era ninguém por ser mulher, era ninguém por ser daquela região. Mas, amados, sabe o que é fantástico? Uma senhora ninguém recebeu a seguinte declaração da boca de Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Versículo 28a. Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amados, que eu e você possamos ser dignos de receber tal declaração de Jesus Cristo. Que nós possamos ser dignos de receber tal declaração da boca do nosso Mestre. Fé, vida cristã, não se mede por dinheiro, por posição social, mas sim com atitudes que temos diante de Jesus. Continuamos a olhar para esse texto e nós podemos tirar outras grandes lições. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Sabe o que nós podemos aprender com essa mulher cananeia? Esta mulher, ela sabe clamar. No texto nós podemos ver, amados, que ela não faz rodeios. No texto nós podemos ver que ela não procurou terceiros para que a sua filha fosse liberta. Ela foi direto a Jesus. A mulher cananeia foi direto a Jesus. E meus irmãos, nós podemos ter isso no nosso coração, em prática, em fé, que nós não podemos ter intermediários entre nós e o nosso Deus. Devemos ir diretamente a Jesus Cristo. Ele sim tem as palavras de vida eterna. Mesmo que seja a igreja, muitos infelizmente colocam a igreja como intermediário. A igreja não é intermediário, nós estamos aqui para abençoar a sua vida, estamos aqui para ser o corpo de Cristo, estamos aqui para pregar o evangelho de salvação, mas não somos intermediários. Muitos colocam pastores como intermediários, muitos colocam pessoas como intermediários. Não existem intermediários, não seja qual seja o seu problema, procure a Jesus Cristo de Nazaré. João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ela tinha um alvo, ela tinha uma meta, ela tinha um objetivo, e ela clamou a Jesus. Ela sabia que o socorro só estaria em Jesus Cristo. Meus irmãos, existem momentos que nós oramos e pedimos que atue a vontade de Deus sobre nós. Há momentos que nós oramos de maneira tranquila, que seja feita a tua vontade. Mas, amados,
Existem situações que nós estamos em guerra. Existem situações que a oração é de clamor e nós precisamos sim pedir socorro ao Senhor dos Exércitos. Que nós precisamos clamar o médico dos médicos, o Jeová Rafa, o Senhor que cura, o Jeová Jireh, o Senhor proverá, o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. É a Ele, devemos aprender como essa mulher cananeia e clamar ao Senhor. Aquela mulher, ela grita, ela não desrespeita, ela não age de maneira rude, mas ela expressa a sua necessidade, o seu clamor a Jesus, o Todo-Poderoso. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender com essa mulher e clamar e gritar, mesmo que seja em silêncio, mesmo que seja nos nossos pensamentos, mesmo que seja no nosso quarto, chorando na nossa cama, mesmo que seja no nosso trabalho, nós precisamos clamar, gritar e reconhecer que o Senhor tem salvação a toda e qualquer situação que nós estamos vivendo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amados, é tempo de tirar as nossas máscaras diante do Senhor. É tempo de estarmos em verdade, com toda a verdade na presença de Deus. Ela foi em ajuda, em busca pela libertação da sua filha. Naquela hora, irmãos, é interessante que ela não lembrou que ela era gentia. Ela não pensou que o Senhor não iria atendê-la. Ela não pensou que por ser mulher ela não poderia dar ouvidos. Ela pensou que em tudo isso, com a sua fé, o desejo de ver a sua filha livre e o amor que ela sentia, falavam mais alto. Ela clama, ela grita e ela busca. Ela também não se envergonhou pelo fato da sua filha estar endemoniada. Era motivo de vergonha. Era motivo para que a sua família fosse marginalizada, perseguida pelaquela sociedade. Ela não se importou com o que as pessoas fossem dizer dela. Ela clamou. Um grito que foi carregado de fé e de verdade. Há um Jesus que age e que agia com amor e misericórdia. Meus irmãos, Deus quer que nós sejamos assim, como essa mulher cananeia. Verdadeiros. Que possamos abrir o nosso coração em verdade diante do nosso Deus. Que possamos clamar, chorar, gritar aos pés da cruz. Tudo isso com fé. Versículo 23, ele diz assim: mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Amados, ela entende o silêncio de Deus e vence as pessoas que se levantaram contra ela. O Senhor ouviu o clamor da mulher. Jesus ouviu aquele clamor. Mas o que a palavra diz? Que ele não lhe respondeu palavra. Meus irmãos, que exemplo de mulher. Ela se manteve firme diante do propósito que ela buscava, a cura da filha, a libertação da filha. Diante daquele clamor, Jesus se calou. Meus amados, muitas vezes nós não entendemos o silêncio de Deus em situações que nós vivemos. Assim como esta mulher, o silêncio de Jesus não significa que ele não tenha ouvido. Pelo contrário. Jesus sabia quem era aquela mulher. Jesus conhecia os pensamentos e os sentimentos. Jesus sabia do seu clamor. Por isso que Jesus andou 100 quilômetros, porque ele queria ter um encontro com aquela mulher. E alguns teólogos dizem que Jesus, ele desejava mostrar aos seus discípulos a tamanha e comovente fé que movia o coração daquela mulher. Ensinamento para nós hoje.